Batei palmas, todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo, pois o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande Rei de toda a terra. Amém. Salmo 47, versos 1 e 2. Olá, gente querida, bom dia, graça e paz. Na devocional de hoje eu quero falar sobre o tema O Rei de toda a terra. Você sabia que nós não estamos sozinhos? Você sabia que diante de um universo tão grande, diante de uma imensidão deste planeta no qual vivemos, há um rei que por trás de tudo isso, de toda essa criação, continua reinando. Entra reis, passa reis, diante de toda a história, nunca houve um rei como o nosso Deus. Ele é o grande rei de toda a terra. E é isso que o Salmo quer nos ensinar. No verso 2, ele diz, é o grande rei de toda a terra. No verso de número 7, o salmista diz, Deus é o rei de toda a terra. No versículo 8, o salmista continua dizendo, Deus reina sobre as nações. Queridos, este salmo ele foi escrito provavelmente num contexto de guerra. Ele foi composto para ser cantado por ocasião de algum triunfo militar, alguma procissão solene, talvez no retorno na batalha, a vitória de Josafá sobre os amonitas e edomitas, registrada em 2 Crônicas, capítulo 20. Esse é o contexto do salmista. Ele foi escrito pelos filhos de Corá mais uma vez, em forma de louvor ao Senhor, em gratidão a Ele por ter Deus dado vitória sobre os seus inimigos. Este salmo ele se junta com o Salmo 46 e fixa para nós que o Senhor dos Exércitos é o grande Rei de toda a terra. Só Ele é quem merece ser louvado. Só Ele devemos render honra, glória e majestade. Nós, como seres vivos de toda a terra, como súditos desse rei, devemos engrandecê-lo por toda a vida. Este salmo ele consiste em duas partes e é aqui que eu quero me ater com vocês. Veja bem, nos versículos 1 ao 5 há um convite para louvá-lo e o salmista apresenta as razões pelas quais nós devemos louvá-lo. No versículo 6 ao 9 ele repete essa mesma expressão. Veja comigo, no verso 1 ele começa dizendo, Batei palmas todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo. Queridos, aqui há um convite, louvai ao Senhor com palmas, com cânticos. Por quê? No verso 2 ao 5 ele fala as razões pelas quais nós devemos louvar ao Senhor. E aqui as razões são essas. Louvai ao Senhor porque Ele é altíssimo. Louvai ao Senhor porque Ele é tremendo. Louvai ao Senhor porque Ele é o grande Rei de toda a terra. Louvai ao Senhor porque Ele submeteu os povos e pôs sobre nossos pés. Ou seja, Ele colocou os nossos inimigos e nos deu vitória. Louvai ao Senhor porque Ele nos escolheu como sua herança. Ele nos salvou. Louvai ao Senhor porque Ele escolheu-nos a nossa herança. Ou seja, Ele trouxe esperança para nós. Ele trouxe salvação diante da batalha. Diante dos inimigos, o Rei de toda a terra nos garante vitória. É assim que acontece com a nossa vida. Deus ele continua reinando. Deus ele continua sendo bom em todo o tempo. Ainda que os presidentes, os reis desta terra não honrem com seu ofício, Deus ele nunca falhará. Ele sempre abençoará o seu povo. Esse é o nosso Deus que cuida, que protege e que nos dá vitória diante dos nossos inimigos. A segunda parte deste salmo, ele repete a mesma coisa agora de forma diferente. Os irmãos lembram que eu falei aqui ontem, na devocional do Salmo 46, que na poesia hebraica existe o paralelismo hebraico, que é quando o autor ele quer passar um ensino e para enfatizá-lo, ele repete por 2 ou 3 vezes a mesma coisa de forma diferente. Ele faz isso no verso 2, 7 e 8, dizendo que o Senhor é o Rei de toda a terra. E agora, no versículo 6,
e 7, ele fala por 3 vezes a palavra salmodiai. Em algumas outras traduções, a palavra salmodiai quer dizer cântico. Significa orar em forma de louvor, em forma de cântico. E aqui no Salmo 6 e 7, ele diz assim: salmodiai a Deus, cantai louvores. Salmodiai ao nosso Rei, cantai louvores. Deus é o Rei de toda a terra, salmodiai. Então ele repete por 3 vezes: orem em forma de cântico, louvem ao Senhor, exaltem o nome do nosso Deus. Por quê? E da mesma forma como ele deu as razões, nos versos 2 a 5, agora ele vai repetir mais uma vez nos versos 7, parte B, ao 9. E ele vai dizer as razões pelas quais nós devemos louvar ao Senhor. E aqui está: nós devemos louvar ao Senhor porque Deus é o Rei de toda a terra. Ele reina sobre as nações. Nós devemos louvar ao Senhor porque Ele se assenta no seu santo trono. Deus está reinando em seu trono. Deus, ele nunca perdeu o controle. Ainda que as coisas aqui na terra não andem bem, Deus, ele continua por cima, regendo todo o universo e toda a terra. O controle está nas mãos dele e ele está controlando tudo, sem perder um segundo ou um centímetro da história, porque Deus é o Deus da história. Ele é o Deus de toda a terra. Por isso nós devemos louvá-lo. Devemos sim louvá-lo porque a ele pertence os escudos da terra. Escudos da terra aqui é defesa. Ele é quem defende. Ele é quem nos protege. E é isso que o Salmo de número 89, verso 18 vai dizer. Veja comigo. Pois ao Senhor pertence o nosso escudo e ao Santo de Israel o nosso Rei. Ele é o nosso escudo, ele é o nosso socorro bem presente, fortaleza nas horas das tribulações. Nós devemos louvá-lo porque ele se exaltou gloriosamente. Ele é exaltado, para sempre exaltado. Amém. Louve ao Senhor. Dedique tempo, glorifique a Deus. Acorde e cante louvores, exalte ao nome de Deus. E o momento em que você está louvando, Deus ele está te curando. Deus ele está te salvando. Deus ele está te protegendo. Porque você é súdito desse reinado. Você é filho desse rei. Por isso, louve ao Senhor com vozes de júbilo. Louve ao Senhor frequentemente. Não importa como está a situação da sua vida. Às vezes, acordamos num dia mau, mas saiba que Deus está no controle de tudo. Louve ao Senhor. Oremos. Obrigado, Senhor, porque podemos te louvar. Obrigado porque podemos te render graças todos os dias. É uma oportunidade que nós temos para dedicarmos a nossa voz ao Senhor, o nosso corpo ao Senhor, a nossa vida ao Senhor, porque tu nos fizestes para o louvor da tua glória. Os pássaros te louvam, as aves te louvam, os leões rugem para a tua glória, e nós queremos dedicar tudo o que temos e tudo o que somos para ti. Abençoa, Senhor, todos aqueles que estão ouvindo a tua palavra neste momento e que o Senhor conceda a cada um deles força, ânimo para vencer cada batalha da vida, sabendo que o Senhor é o Deus da guerra, que o Senhor é o Deus dos exércitos, que ao Senhor pertence toda a terra e que o Senhor dará vitória a nós diante das batalhas. Obrigado por este dia, que o Senhor continue nos abençoando e nos fortalecendo em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Não esqueça de curtir esse vídeo, de comentar, de compartilhar esta palavra com seus amigos, para que mais pessoas possam receber esta mensagem do Senhor. Amém. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.